Muito bem, ouvintes e todos que nos acompanham. Hoje meu papo é com o Cido Bispo, ele que vai estar na peleja eleitoral aí desse 2022, pretende, né? Agora ainda está na fase da pretendência. Ele pretende estar na peleja eleitoral de 2022, mas antes vamos conhecê-lo um pouco melhor. Cido, passo aí a palavra para você inicialmente fazer a sua apresentação. Ok. Eu estou na peleja aí, vamos ver o que espera aí no futuro. Mas meu nome é Aparecido Bispo, né? Mas conhecido por Cido Bispo. Eu sou trabalhador rural desde de criança, né? Meus pais sempre trabalharam na roça, meu pai e minha mãe. E desde pequeno eu acompanho eles na roça. Então, fui trabalhador rural, continuo no trabalho rural até hoje. Tenho 49 anos e atuo no movimento sindical desde 97, né, na região do Pontal do Paranapanema. Atuei no movimento sindical ali, dos assalariados rurais, né, onde eu cortava cana nessa época. E eu mudei depois para Andradina, e fui presidente do Sindicato dos Empregados Rurais lá em Andradina, por um período, e acabei indo para a federação, que é a FERAESP, e nesse período da FERAESP eu acabei vindo para essa região central aqui de Araraquara, né, Boa Esperança do Sul. Fui presidente da federação, fui secretário-geral, e hoje eu estou na Secretaria de Formação. Eu tenho uma filosofia de que o dirigente sindical não pode virar capa, né? E o problema do Brasil é que o dirigente sindical vira capa. Eles pegam cargos, sobe para cima e quer subir cada dia mais, né, de cargos. E eu sou daquele que tem que ficar na base. Você pode pegar o cargo, mas tem que ficar na base, viver ali na base, trabalhar com os trabalhadores, né, para que você não perca a origem. E um dos maiores problemas que nós temos é a perca da origem do sindicalista, e eu sou daquele que não abro mão da minha origem. Maravilha. Então, o Cido Bispo é um cara surgiu na base e pretende permanecer na base. É isso mesmo. Assim, eu sou daquele que eu posso lutar por um espaço aí de... Eu posso dizer um espaço de poder, né? Que você, quer queira ou não, é um espaço de poder, por exemplo, um mandato aí. Mas eu acho que o mandato ele tem que estar ali na vivência do dia a dia do povo, porque senão você fica um pouco acima deles e aí você tem de perder a identidade, né, que é a sua característica. E quando você perde a identidade, você não consegue devolver para aquela categoria aquilo que você pretendia, porque você se distancia dela. Então eu sou daquele que defende o seguinte: ocupa o espaço de poder, mas não se afasta da sua base para que você não perca a origem. Maravilha. Nessa sua trajetória de vida, Cido, como que surgiu aí o interesse na política, né? Você falou aí um pouco das questões sindicais, também do trabalho rural, e como que surgiu isso assim para você? Então, quando eu entrei para o movimento sindical, eu acabei também se interessando pela disputa política, né? Porque não dá para separar, né, a questão sindical da questão política, porque você depara com vários problemas, né? Você, num ambiente ali sindical de condição de trabalho, você depara com trabalho escravo, você depara com trabalho análogo a escravo, você depara com trabalho sem registro de carteira, você depara com um trabalho extremamente precário, com salário extremamente baixo, e você depara com situações perigosas. Por exemplo, eu já fui agredido, já fui ameaçado várias vezes, né? Hoje eu estou feliz de estar aqui podendo falar, mas se eu não tivesse fugido de algumas arapucas, talvez eu nem aqui estava mais, porque é muito pesado. Então você tem que ter uma participação política para que você consiga
né, com alguns políticos mais progressistas, alguns espaços para você emplacar algumas vitórias para os trabalhadores. Porque só no movimento sindical você tem limites, entendeu? Então, eu sempre participei da vida política, logo depois que eu comecei no movimento sindical, militei no Partido dos Trabalhadores bastante tempo, e depois eu me afastei do Partido dos Trabalhadores, depois eu vim para o Partido de Solidariedade. Hoje eu estou no Partido de Solidariedade, mas assim, por uma oportunidade de um problema que eu tive aqui no município, né, que eu precisei engajar no partido para conseguir segurar um despejo aqui. Né, que se eu não tivesse feito isso, eu tinha perdido uma ocupação de sem terra aqui, que seria um prejuízo enorme. Então, foi a minha guinada para o partido foi para segurar isso e deu certo. Né? Hoje o pessoal está aqui, está produzindo, né, e deu certo. Então, foi um pouco isso. Então, eu acho que o partido, a militância política é fundamental, porque é ela que define o rumo, né? Os rumos do país, define se a lei vai melhorar ou se vai piorar para os trabalhadores. Né? Você vê aí nos últimos dias aí, os trabalhadores perderam o direito com a reforma trabalhista, perderam o direito com a reforma previdenciária, né? E ainda esse governo tem interesse de tirar mais direito ainda, por isso nós temos que interferir na política para não deixar ele se reeleger. Falando nesse atual governo, como você citou, Cido, como você enxerga aí primeiro a figura, né, propriamente do atual presidente da República e a ala que o apoia, né, os setores que o apoiam, como você vê aí esse momento e essas figuras que estão na liderança da nossa República? Então, eu penso o seguinte, esse governo é um governo, para mim, um governo asqueroso. Ele não gosta do povo, ele não gosta do povo, ele não está nem aí para o povão, né, para os trabalhadores, né, para a classe trabalhista, ele não está nem aí. Para mim, ele é um marionete dos militares que querem dar golpe no país. Para mim é isso. Os militares querem mandar no país, porque eles já tentaram criar um partido, não conseguiram, né? Já vem essas histórias dos militares criar partido, e o Bolsonaro hoje, na verdade, é um marionete deles. Né? É um governo extremamente insensível à causa do povo, à causa do trabalhador. Para mim, beira ao fascismo, né? É um perigo esse governo continuar para nós, vai tirar direito. E aí uma questão que, para mim, é fundamental a gente discutir, que essa onda que está com ele, essa onda sempre esteve desse lado onde eles estão. Porque o Bolsonaro, ele na política, para ser conhecido, ele nasceu agora. Mas essa galera que está com ele já estava antes. Essa galera foi a galera que apoiou o Collor, foi a galera que elegeu o PSDB antes do Lula e que teve contra o Lula na trincheira de eleger o PSDB todas as vezes. O PT, nesses 4 eleições que ganhou, não ganhou tranquilo. Sempre foi para o segundo turno com o PSDB. Então, essa galera, eles abandonaram o PSDB e achou no Bolsonaro a pessoa perfeita. O que é a pessoa perfeita? A pessoa que fala, que discute, que xinga as mulheres, que humilha os negros, que humilha os homossexuais. Então, essa galera do Bolsonaro estava com a Aécio e agora achou no Bolsonaro perfeito. Tudo que o Bolsonaro fala, o Bolsonaro deu voz a eles, porque eles não tinham coragem de falar isso. Quando eles disputavam as eleições que eles perdiam, eles ficavam quietinhos. Mas o Bolsonaro surge xingando todo mundo e deu voz a essa galera. Então essa galera sempre existiu. Né? O que aconteceu, como criminalizaram muito o PT, e muita gente ficou confusa se era ladrão, se não era ladrão, porque as televisões criminalizou muito o governo. E isso levou o quê? Ao pessoal achar que o Bolsonaro poderia ser a saída. Mas muito hoje já caiu na real. O que está com ele, vai ficar com ele, que foi a galera que votaram no Aécio Neves, né, contra a Dilma. Isso para mim está bem claro. Compreendo. Aí uma colocação, então, do Cido Bispo aqui para a gente do Mesa de Debates.
Cido, ainda sobre a questão do atual governo, como você vê aí uma forma, uma alternativa de luta, de resposta às coisas que ele vem fazendo e que evidentemente somos contrários? Eu acho assim, nós temos que buscar força para a mobilização, né? Os movimentos sindicais, eles estão extremamente numa situação precária, porque o governo também, né, na reforma trabalhista, também fez uma reforma sindical, né? E assim, eles rebentaram os sindicatos. Os sindicatos, por exemplo, eles estão arrebentados, eles perderam aí 90% das arrecadações, né? Então, isso é um outro fato que tem que falar, porque o trabalhador está desassistido assim, de várias questões, sem sindicato, né? Tem sindicato aí que não está conseguindo fazer nada, uns faz, mas faz muito pouco. Então, o que nós precisávamos fazer é uma grande mobilização, mas hoje eu acho o seguinte, nesse processo eleitoral, nós precisamos garantir a democracia. Acho que é isso, contra esse governo é garantir a democracia. Por que garantir a democracia? Porque a democracia, ela não vai dar para nós a condição da gente se organizar e fazer um trabalho de recuperação dessas bases, né? Mas nós temos que mudar o formato, nós não podemos esperar do governo que o governo faça a revolução que a gente sonha, né? Porque no mandato do Lula as pessoas acreditaram nisso, isso foi o grande erro, que a gente não fortaleceu as cooperativas de consumo, a gente não fortaleceu as organizações de base, né, as organizações do povo, a gente não fez esse fortalecimento. Pode ver quando o governo ele se acaba a partir do golpe, as pessoas estão desmotivadas das organizações. E aí o golpe foi muito fácil, você não teve mobilizações para resistir. Mas, no que eu penso, nós temos que ter uma onda nesse momento para garantir a democracia no dia 2 de outubro, né? Porque não dá para pensar também num projeto revolucionário, porque também não vai conseguir tocar. E depois que garantir a democracia, tentar assumir o governo, tentar garantir que assuma o governo, para a gente que pensa aí um pouco mais social, que pensa no empoderamento do povo, a gente poder nos organizar para fortalecer as nossas cooperativas coletivas, as nossas organizações de trabalhadores, as nossas organizações da periferia, para que fica sem estar dependente de governo nenhum. Acho que esse é um dos grandes desafios das bases de trabalhadores e da comunidade. Essa é uma observação contundente, Cido, com relação ao governo Lula, né? O Lula e Dilma, né? Os governos petistas que tivemos no Brasil. Como você avalia que foi o governo deles e principalmente você que inclusive já foi do partido, né? O que faltou, o que poderia ter sido feito que não fizeram, até no sentido de ter evitado o impeachment, né? Ou golpe aí, melhor dizendo, que tivemos em 2016 e todo o desenrolar da história desde então. Olha, primeiro o que eu penso com relação do governo. O pessoal fala que o governo é de esquerda. Eu não entendo que o governo Lula foi de esquerda. Isso para mim não foi, porque eu atuo no campo e o governo, o Lula no período aí do que a gente denunciava as empresas por morte de trabalhador no corte de cana por exaustão, a política do Lula foi liberar dinheiro do BNDES para eles comprar máquina. E os meus questionamentos que eu tinha na época era que o governo deveria investir na reforma agrária enquanto desempregava trabalhadores trocando pela máquina. E isso não ocorreu, o governo não fez isso. Então, para mim, né, algumas avaliações que eu tenho, que o governo Lula é um governo de direita. O que eu penso da diferença do governo Lula para esse governo Bolsonaro? O Bolsonaro, ele é apoiado pelo governo do atraso, que é os empresários do atraso, aquele que quer escravizar, que quer tirar direito. Já o governo Lula, ele é um governo mais próximo do europeu, que quer destinar políticas sociais para as pessoas, quer melhorar
a questão de empoderamento econômico para as pessoas consumirem mais. Então, esse é um modelo mais europeu. Então, para mim, não tem uma diferença de governo de esquerda, não tem uma política de governo de esquerda. Isso não existe. Para mim, é claro, pelo que eu vivo na questão do agronegócio. O Lula foi o grande parceiro do agronegócio. Mas o agronegócio quer voltar para trás porque quer tirar direito. Eles ficaram satisfeitos com o dinheiro que recebeu, com os investimentos que recebeu, o financiamento, mas não ficou satisfeito com o empoderamento que o governo começou a dar para os pobres, que era um pouco eu derrubo um pouco de migalha da mesa, em vez de cair sozinho, eu derrubo um pouco mais. Então, para mim, o governo foi isso. Ele criou algumas políticas interessantes? Criou, isso é um fato. Por exemplo, o PAA, que é o Programa de Distribuição de Alimento, o Doação Simultânea, né? Ele trabalhou um processo de tentar melhorar o recurso para o PRONAF, que é para a agricultura familiar. Isso foi fundamental. O problema do governo em si foi quando ele interferiu nas organizações sindicais. Que aí foi o erro do Lula. Ele criou um conselhão dos sindicatos, de sindicalista, botou em Brasília e abandonou a base. E os movimentos sindicais lá de cima de Brasília não deixavam a gente fazer as críticas ao governo aqui embaixo. Se a gente fosse criticar por que ele não fez a reforma agrária, porque deu máquina para os usineiros, a CUT, o movimento sindical em si, não deixava a gente fazer mobilizações. Entendeu? Uhum. Então, essa para mim foi o grande problema, porque se o governo tivesse dado para o sindicato não ter controlado, o Lula é quem escolhia o presidente da CUT. O Marinho, quando virou presidente da CUT, foi um debate que o pessoal não queria e o Lula falou, vai ser ele, vai ser ele. Então o presidente da CUT, Marinho, foi eleito porque o Lula quis. Isso é uma interferência direta. E aí o Lula encabrestou a CUT em cima dessas indicações. Que esse foi o grande erro, né, que a gente paga até hoje. As organizações viram estragadas. Quando você tivesse jogado um poderio para as organizações de base, sindicatos não centrais sindicais, você teria sindicatos fortes, sindicatos mobilizados, sindicatos com credibilidade com os trabalhadores, que aí você conseguia ter mobilizações fortes para enfrentar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e o próprio golpe que deram, né, em 2016. Podemos dizer, então, que de uma certa forma, considerando essas questões importantes que você coloca, que o PT ele acabou sendo, de uma certa forma, vítima dele próprio, né? Com certeza, foi isso mesmo. O PT confiou demais nesse agronegócio, confiou demais nesses empresários, entendeu? E elitizou o movimento sindical, levou para Brasília e passou a negociar ali, e impôs de cima para baixo as organizações. E aí que foi o problema, porque nem todo mundo estava embaixo estava satisfeito. E aí a voz que ele ouvia dizia que sim. E aí aconteceu o que aconteceu, ele não tinha mais base. Esse foi um grande equívoco do PT. Foi o que você falou, o PT, na verdade, ele acabou sendo vítima do seu próprio sistema que foi criado no processo de governança do governo do Lula e da Dilma. Compreendo. E passado o golpe, passado, né, o impeachment, passados a eleição do Bolsonaro e agora quase todo o mandato dele, será que, na sua visão, Cido, você que já foi do grupo, né, será que eles aprenderam a lição ou estão repetindo aí os mesmos erros? Como que você enxerga? Olha, eu acho que eles não aprenderam, não. Eu acho que eles não aprenderam a lição. Eu acho que o Lula vai na mesma linha que ele seguiu, entendeu? Só que dessa vez ele vai ter que fazer o contrário com as organizações, porque as organizações estão esfaceladas. Eu converso com muitos sindicatos de lista, reúno com eles, e eles acreditam que para salvar o movimento sindical precisa entrar o Lula para eles poderem discutir uma forma de financiamento da organização sindical. Entendeu? Então o Lula, em algumas coisas, ele vai ter que fazer o contrário do que ele fez.
Mas o que eu debato é que os sindicatos, na hora que fazer que isso acontecer, se é que vai acontecer, os sindicatos precisam construir, aproveitar o momento e construir seu sistema de autonomia política e financeira, para que ali na frente, porque nós sabemos que o Brasil vive de golpe, né? O Brasil nunca tem revolução, é a elite que dá golpe, né? É o Congresso que dá golpe, é os militares que dá golpe. A revolução no Brasil é o contrário, né? Não é o povo que faz, né? Então, assim, por mais que o Lula ganhar e governar, e se ele abrir a possibilidade de você ter investimentos nessas questões sociais, você tem que pensar assim, ó, nós apanhamos, nós podemos errar de novo. Agora nós temos que construir, a partir desse espaço, as nossas ferramentas autônoma e libertária de verdade, de qualquer governo. Acho que esse é o desafio maior. A gente acompanha, né, Cido, os desafios aí da luta campesina. Você mesmo tem muito mais experiência do que eu, ou mesmo demais ouvintes aqui que estejam nos acompanhando. Qual tem sido como tem sido a luta, né? Como tem sido aí o dia a dia de quem luta pelo direito à terra, pelos direitos dos trabalhadores rurais? Como é o seu caso, né? Como está sendo aí esse enfrentamento, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um acampamento aqui, eu tenho um acampamento de sem terra, eu tenho um grupo de um arrendamento de uma fazenda, nós arrendamos uma fazenda aqui, uma experiência interessante, para você ter uma ideia, e aqui nós acompanhamos também a luta dos trabalhadores, dos colhedores de laranja, que tem bastante aqui na minha cidade, aqui na região, uma das maiores fazendas de laranja do estado de São Paulo, fica aqui no município de Boa Esperança do Sul. Então ela em torno, na época de safra, ela chega a ter aí em torno de 1.500 trabalhadores, 2.000 trabalhadores. Então, é uma grande fazenda e as condições de trabalho são boas, porque a gente acompanha muito, a gente tem os EPIs, tudo, mas a gente não consegue avançar no piso salarial do trabalhador. É muito difícil avançar, porque nós estamos vivendo um momento de desemprego muito alto, né? E aí o medo das pessoas de fazer luta, então a gente não consegue avançar nisso. Então hoje o problema é discutir um piso para os trabalhadores. Por exemplo, a hora itinerária que os trabalhadores têm, sabe que o Temer tirou na reforma trabalhista. Aqui nós conseguimos manter ela, toda discussão de acordo coletivo. A gente tem briga, porque a empresa quer tirar. Se tirar a hora itinerária dos trabalhadores, eles perdem R$500 de salário, você acredita? Entendeu? Então aqui, a gente luta por isso. E por causa dessa hora itinerária, a gente, para defender ela, a gente acaba não conseguindo um piso maior, entendeu? Porque a empresa fica tentando, ó, eu ponho isso aqui, mas eu tiro essa. E fica naquela. Então a gente precisa falar, vamos garantir a hora itinerária e ver o que a gente avança aqui, nessas outras coisas. Então a gente fica nessa. Então a luta dos assalariados é essa. Já a questão do acampamento, nós temos um acampamento, nós vemos segurando um despejo, já faz 4 anos, nós estamos na briga com processo na justiça. Esse dia já teve 2 audiências esse ano, e o dono da fazenda quer despejar o pessoal, e agora nós vamos depender de uma sentença do juiz aí. Mas nós vamos segurando isso aí, mas sem fazer um processo de manifestação, porque infelizmente a gente não tem condição de fazer uma luta mais radical, até porque esse governo é perigoso, né? Então a gente acaba fazendo o quê? Resistindo ali quietinho, tentando produzir, se reunindo, né, um cuidando do outro, mas se manter na área. E a outra área que a gente arrendou, essa era uma fazenda que foi ocupada por 22 anos, se tem uma ideia. O pessoal ocupou por 22 anos. E era o Fernando Henrique, que era o presidente na época. Então passou por todos esses governos e ninguém resolveu. Quando foi 2018, no final de 2018, já ali perto da eleição que elegeu o Bolsonaro, o pessoal foi despejado. A Polícia Federal chegou, derrubando casa, despejou. A gente chegou na hora, conseguimos segurar o despejo, né, e fizemos um acordo. E depois, quando nós fizemos o acordo, foi a eleição, o Bolsonaro ganhou. O INCRA, eu tinha uma relação com o INCRA, que foi o que me levou ao partido, foi essa discussão, que eu fui para o partido para garantir essa área. Aí a gente conseguiu negociar um pedaço da área. O fazendeiro veio no ano seguinte, que já estava com o Bolsonaro, e pediu para a gente fazer um contrato de 5 anos para ficar num pedaço da área e ele arrendar a área. Aqui só tem cana.
Se rendar para cana, nós perde definitivamente. E aí a gente conseguiu articular com o grupo e nós convencemos o proprietário de arrendar a fazenda para nós. Montamos uma associação e dividimos a fazenda em 29 lotes e hoje nós estamos produzindo aqui milho, mandioca, abóbora e outras coisas. Compreendo. E estamos tentando comprar ela pelo crédito fundiário, mas com muita luta, sem financiamento, sem nada. É no peito mesmo. A gente arrendou, cotizou ali em R$345 para cada um. E a gente banca a fazenda, R$10.000 por mês, e a gente segurou o projeto, senão nós perdíamos tudo. Aí tudo da luta, do bolso de vocês aí, que está conseguindo manter o projeto. Isso. Aí as pessoas, né, uns trabalham fora, trabalham no lar, tem a ajuda da família. Então, assim, cada um se vira como pode para a gente bancar, né, esse projeto, manter ali sem perder o negócio. Então, estamos nessa caminhada. Não tem financiamento de ninguém, não tem ajuda de ninguém, de nada, de prefeito, de governador, não tem ajuda de ninguém, é no peito mesmo. A única coisa que a prefeitura faz lá é levar um caminhão pipa lá e levar água pro pessoal 1 ou 2 vezes por semana lá, pro pessoal tratar dos animais, né? Porque nem água potável água para animal mesmo. Que também, se a gente for parar para pensar, também não quer dizer muito levar o caminhão-pipa, né, Cido? Porque investir em infraestrutura, em levar água de fato para quem precisa, também não querem, né? Não quer, porque assim, nós defendíamos que a prefeitura fizesse um poço. Porque se ela faz um poço, o pessoal tem liberdade de água, dá para fazer produção. Você imagina, você põe lá uma caixa d'água de 2.000 litros, a prefeitura vai lá e enche, você não pode assumir um compromisso de fazer uma horta, por exemplo, que precisa de água 2, 3 vezes por dia. Né? Aí vai faltar água, você vai perder tudo. Então, você fica também numa situação assim, de não poder assumir compromisso de produção que seja mais sensível, né, à quantidade de água. E isso também inviabiliza você de ter uma produção maior e de ter condição para ter uma renda melhor no lote. Compreendo. No caso da luta no campo, né, foi, como você até colocou a questão de ser um governo aí perigoso, apoiado por pessoas perigosas, e a gente vendo, entre vários outros casos, mas o mais recente dos dois colegas lá, o ambientalista e o jornalista mortos na Amazônia, né? Casos semelhantes chegaram a acontecer aí na sua região? Você tem relatos assim de pessoas que lutam no campo perseguidas pelo agronegócio? O agronegócio brasileiro, ele tem tradição, né, nessas maldades. Porque é o que eu falei para você, tem 2 tipos de agronegócio. Tem o agronegócio que é um pouco mais moderno, que é um capital mais moderno, e tem o agronegócio que quer voltar para trás, ele quer voltar para a escravidão. Esse agronegócio, ele é extremamente assassino, entendeu? Eu, por exemplo, em 2003, eu fui agredido por jagunço em Teodoro Sampaio. Nós estávamos trabalhando numa questão de uma usina lá, que estava sem pagar trabalhador, atrasando, e nós estávamos lá sempre mobilizando o trabalhador para fazer greve e poder receber. Aí o pessoal pagava se fizesse greve. O trabalhador não recebia e ficavam trabalhando. Aí o que a gente fazia? Nós íamos lá, parava o trabalhador, e quando parava aparecia dinheiro. Nós ficamos 4 meses assim, só recebia se fizesse greve. Aí a empresa, acho que não aguentou a pressão, mandou os caras me pegar lá em Teodoro Sampaio de surpresa, lá com uma Kombi de bate-pau, me quebraram costela, tornozelo, eu não sei como é que eu ainda consegui correr. Eu ainda consegui sair desse embrulho que eles fizeram, consegui correr e consegui me escapar. Mas quando eu fui ver que eu tinha 2 costelas quebradas, meu tornozelo tinha deslocado, eu falei pra você, eu não sei como é que eu consegui escapar, mas escapei. Então, assim, já passei por isso, eu já fui ameaçado várias vezes. Uma vez eu dei uma greve em Buritama, uma greve de 22 dias. E fiz a assembleia, desci para casa de Andradina
A Buritama era em torno de 120 quilômetros. Quando eu cheguei em Andradina, eu recebi um telefonema ameaçando que eu estava na greve, que eu estava coordenando e que ia me matar, que sabia onde eu morava, sabia onde a minha família morava, e aí me chamou de negro, de macaco, mesmo assim, me regaçou, né? Fui na polícia, fiz tudo que tinha que fazer para ver que tá o telefone, a polícia nunca deu resposta, entendeu? Então, assim, a outra questão, eu já peguei greve, cara, de 90 dias o trabalhador sem estar recebendo, fazer greve. E a polícia ia entrar no ônibus, levar o trabalhador para cadeia para obrigar a trabalhar, para fazer medo do outro trabalhar. E a polícia me parar 4 vezes no dia, me fazer geral de 1 hora para me provocar desacato. Isso em 5 dias seguidos. Você imagina, você está num lugar, a polícia te para de manhã, te para na hora do almoço, te para à tarde, te para no final do dia e fica te provocando para você deixar você nervoso e te provocar desacato. A polícia fez isso comigo 4 dias seguidos. Era uma armadilha mesmo, né? Uma armadilha. Aí chegou num ponto, tinha um polícia que chegou ali no ponto, estava tão, assim, vendo aquela situação, ele já não estava aceitando mais, ele chegou em mim e falou, ó, fica quieto que ele está querendo prender vocês, ele quer provocar vocês para dar desacato, aguenta aí. Então o cara chegou no cantinho e falou isso para mim, para você ter uma ideia. Então, assim, a polícia para mim é um problema. Todas as vezes que eu tive problema com o trabalhador sem receber, passando fome, e que o trabalhador lutou para receber, não lutou para conquistar direito não, lutou para receber o que tinha trabalhado. A polícia nunca apoiou as lutas dos trabalhadores, sempre foram do lado dos empresários e muitas vezes de truculência. Então, o agronegócio corrompe parte da polícia. O agronegócio, ele é extremamente perigoso, né? E se a gente não tomar certo cuidado, a gente morre mesmo. Porque é só você ver as histórias que tem, né? A gente pegar aí a Margarida Alves, né? Que é a paraibana sindicalista, né? O Chico Mendes, né? Agora mais esses dois, a Dorothy Stend, né? É que mais nesse interiorzão do Brasil, eles têm mais facilidade para fazer isso. Aqui ainda eles têm mais dificuldades e aí é mais complicado. Mas se você apertar muito, você corre risco. Isso é um fato que eu vivenciei isso muito tempo na minha vida. Compreendo. E, bom, Cido, se você está, então, agora pré-candidato a deputado federal, é isso? Isso. E como deputado federal, considerando a sua luta, a sua história, de uma forma geral, quais propostas você vai buscar levar aí para Brasília, né? Com certeza, independente, claro que vai ter que ter a gente sabe aí que vai ter que ter muita luta, muita negociação, mas independente disso, quais são as ideias assim que você pretende levar aí para defender com um possível cargo de deputado? Perdão, aí é estadual, viu? Estadual. Estadual. Mas tranquilo, a pergunta vira então pro Estado, né? Como estadual na Assembleia, o que você pretende levar aí para a luta, né? E uma das coisas que eu pretendo fazer mesmo é assim, eu pretendo, isso para mim é crucial, é manter presente na base. Acho que assim, para não perder a minha origem, isso é uma das coisas que eu quero fazer. A outra questão que eu quero fazer é dialogar com os movimentos sociais, é dialogar com as comunidades, né, seja de periferia, seja de favela, seja comunidades agrárias, assentamentos, e pensar políticas de fortalecimento dessa galera. Política de fortalecimento político, políticas de produção de alimentos, né, trazer ideias para dentro da Assembleia para a gente discutir projetos que incentivem essa galera a produzir alimento. E também a outra questão é pensar nessa produção para o combate à fome.
entendeu? Porque nós temos muitos agricultores no estado de São Paulo, assentamentos ou pequenos agricultores, que estão desassistidos de política, tanto do governo federal como do governo do estado. E essa galera, se botar isso para produzir, cara, vai produzir muito alimento. Então, o que precisa pensar? O governo pode pensar na política pode construir política de fortalecimento desses agricultores, de incentivos a organizações, que é isso que eu quero criar, cooperativas, associações, para que eles produzam mais comida, e em contrapartida a gente trabalha a distribuição desses alimentos na periferia das grandes cidades ou na periferia de cidades pequenas mesmo, que estão precisando para a gente combater a fome. Acho que se a gente combater a fome, a gente vai trazer dignidade para quem come o alimento, vai trazer dignidade para quem produz, porque para quem está produzindo hoje, né, você sabe que o brasileiro hoje, o pequeno agricultor, ele é responsável por 70% do alimento que vai na mesa do brasileiro. Uhum. Olha para você ver, a responsabilidade que eles têm com o Brasil, e o governo não está nem aí para esse grupo, para esse povo. Entendeu? Uhum. Agora você imagina se você tem uma política afirmativa para essa galera. Você acha que nós estamos vivendo um momento que nós estamos vivendo hoje, de tanta miséria, de tanta fome nesse país? E nós não estávamos. Então, é um pouco isso. Também quero discutir projetos de fortalecimento à organização de classe, dos trabalhadores, as questões sindicais. Acho que tem muito problema na organização sindical, isso é um fato, mas a gente sabe que precisa mexer nessas ferramentas, construir elas, fortalecer elas, para que essas ferramentas sejam usadas, né, na ajuda dos trabalhadores, né, na ajuda de desenvolvimento, na ajuda de formação, porque falta muita formação para essas galeras aí de trabalhadores, e a gente pensar aí numa questão mais abrangente na sociedade, de inclusão mesmo. São propostas bastante interessantes, né? Uma porque pretende atacar a fome, né? Que acho que é um atual drama da atual situação pela qual o Brasil e várias partes do mundo passam. E a outra, a educação, né? Tanto se fala da educação, como você disse, instrução para a classe trabalhadora, né? Sim, porque assim, a classe trabalhadora hoje, né, que eu falo para você, o trabalhador assalariado, ele sai 5 da manhã da casa dele, deve estar chegando agora, né, ou um pouquinho mais tarde, né, e ele trabalha muito puxado, o trabalho na colheita de laranja, um trabalho exaustivo mesmo, né, as pessoas se esgotam. E aí você tem que pensar como você vai incluir esse trabalhador, porque assim, nós sabemos que a tecnologia nesses setores, né, do agronegócio vai chegando em tudo. Na laranja ainda não conseguiram achar uma forma de mecanizar a colheita, mas eles já vêm estudando isso há um bom tempo, uma hora eles acham. E aí, se você não construiu uma política para essa galera, o que vai acontecer? É mais gente catando papelão na rua, porque são pessoas de baixa escolaridade, entende? Muitos são migrantes que vieram, né, tentar a sorte aqui no estado de São Paulo, migrantes de Alagoas, Maranhão, né, Piauí, mineiros, baianos que estão aqui no estado tentando, né, construir algo para a família. E aí, se você não construir uma política de formação para essa galera, né, ou construir uma política de distribuição de terra, que essa seria ideal, né? Eu acho que a melhor política é a política de distribuição de terra. Por quê? Porque você vai ter um lugar para morar, vai ter um lugar para você produzir sua comida, assim, você vai sair da cidade, vai ter um lugar para você produzir seu alimento, ter comida saudável, e ainda você vai poder ganhar seu dinheiro na produção do seu excedente, né? E se tiver uma parceria, né, de governo aí, de financiamento para essa produção de organização cooperativa e compra do governo para o combate à fome, você imagina o problema que você resolve, né? Além de você tirar esse povo da cidade, porque na cidade hoje você tem o quê? Uma periferia com muitas drogas, muita gente que não tem oportunidade para nada, e você coloca ele no espaço. Então você ainda salva as crianças de entrar para o vício das drogas aí
né, que é um negócio que está muito complicado. Com certeza. Bom, estamos aqui ouvindo então o Cido Bispo, ele que é pré-candidato a deputado estadual. Cido, você tem, claro, imagino que assim como muitos outros aí no processo de pré-campanha, conversando com os trabalhadores, as trabalhadoras, os camponeses aí, os trabalhadores do campo, como que você está sentindo o relacionamento, a confiança, a aceitação das pessoas? De forma geral, como que você tem visto o que essas pessoas estão sentindo desse atual governo, desse atual momento político? Então, nesse momento, eu vejo que o pessoal quer mudança. O pessoal não aguenta mais a situação que está. O pessoal está reclamando muito do preço dos produtos, né? Alimentos, subiu muito, tudo muito caro, gás, né? Alimentos básicos. A inflação para esse pessoal subiu muito mais do que para os ricos, né? Porque o pessoal faz o quê? Vai para o supermercado. Hoje é mercado, o pessoal deixou de comprar roupa, comprar sapato, porque tem que comprar comida. E, assim, a situação dos trabalhadores está crítica. Eu tenho um acampamento, tem trabalhador que está indo para lá para o acampamento, ganha R$1.300 por mês, eles só indo para o acampamento porque não tem condição mais de pagar aluguel. Ou ele paga aluguel ou ele come. Então, como ele precisa comer, ele decidiu ir para um acampamento de sem terra, morar num barraco, não é nem pela reforma agrária, é para ter um espaço, de ter um barraco para ele ficar, para ele morar, e aí pegar aquele dinheiro do aluguel e poder comer, né? Então, assim, esse governo, para mim, ele não passa. O pessoal mesmo, trabalhadores, né, as pessoas mais pobres, eles estão querendo mudança, né? O que tem com ele é um bando de empresários de direita que eu falei para você, que são pessoas que foram ligadas ao PSDB a vida inteira e hoje achou um maluco para chamar de seu. Então, eu creio que vai ter mudança, não vai ser fácil, né? Porque a onda está com muita mentira, né? Esse pessoal gosta de provocar mentira, fake news, e a internet hoje virou uma ferramenta muito complicada. Todo mundo tem acesso a ela, e isso faz as pessoas ficar muito confusas, né? Até por essas e outras que a gente, no mesa de debates, procura separar o joio do trigo, né, como se diz. Sim, o que você faz hoje, André, é de extrema importância, porque quando você dá voz, né, às pessoas que pensam diferente, que pensam numa sociedade melhor, que pensam em buscar resgatar a dignidade dos trabalhadores, né, das pessoas mais carentes, isso é bom, isso é ótimo, porque você coloca uma ferramenta à disposição de pensar uma mudança nesse país, de pensar uma política que seja para todos nesse país, não, né? Porque essa galera que está com esse Bolsonaro, com esse miliciano, essa galera são galeras que têm recursos, que têm dinheiro, e eles, né, são empresários aí que tem um ou outro que trabalha para eles, que não tem tempo de usar a internet, mas eles ficam vagabundando e usando a internet para descriminalizar um governo mais progressista e emplacar as mentiras dizendo que esse governo fascista serve para alguma coisa, né? Então, essa ferramenta que você tem, para nós nesse momento, ela é fundamental para a gente emplacar e poder falar das ideias e de discutir, chegar até o povo, de poder acreditar em um outro projeto e poder fazer a mudança. Assim, você ouve as informações e tem mais espaço de entender que o caminho é por aqui. A gente agradece aí a colaboração também. E, Cido, nessa peleja eleitoral que a gente sabe que não é fácil, independente da vitória ou não, da vitória eleitoral ou não, quais os planos aí para esse restante de 2022 e, claro, ano que vem em diante, né? Tem aí uma, digamos, agenda de lutas? Eu penso o seguinte, temos que
eu acho que se a gente não ganhar a eleição, eu acho que os movimentos sindicais e sociais vai ter que ir para a rua, vai ter que enfrentar, porque ou você enfrenta ou você morre, né? Então, assim, eu acredito que vai ter, sim, luta, vai ter que ter mais luta, vai ter que sair para ruas, vai ter que se arriscar mesmo, porque não dá para ficar olhando o tempo passar e torcendo para que as coisas mudem a partir da torcida, né? Acho que quem tem que torcer é quando você tem um jogo de futebol. Nesse caso, não. Você vai para a rua e luta para construir as mudanças que o Brasil precisa, ou você vai morrer sem lutar, porque pode morrer lutando ou pode morrer sem lutar. Então, eu sou daquele que defende, se tiver que morrer, que morra lutando. Acho que esse é o caminho. Então, defendo as ocupações de terra, defendo a luta dos assalariados rurais por direito, por dignidade, defendo que tem que ter uma política de reforma agrária, de distribuição de terra, defendo que tem que ter uma política para a produção de alimento, né, e distribuição de alimento para as pessoas mais carentes, e eu vou estar nessas bandeiras, vou estar nessas trincheiras aí. Aqui nós temos um movimento social também, que é o MOICA, que é um movimento novo que a gente criou, né, está com grandes dificuldades, mas a gente está mantendo vivo, que a ideia é, no futuro, a gente botar esse movimento para ocupar terra, para criar cooperativa, associações, para montar grupo de escola para o pessoal, que é a escola, Templo Escola. Nós queremos essa bandeira, porque a gente entende que a religião é extremamente importante e as pessoas têm na religião, todos nós temos uma ligação na religião. Então, acho que o Templo Escola, dentro desses acampamentos e assentamentos, é fundamental para a gente implantar, né, as ideias que a gente defende. E não basta eu ter minhas ideias se eu não conseguir transferir ela para as pessoas seguindo o mesmo caminho. Maravilha. E, Cido, pegando até um pouco o gancho aí do que você colocou, a questão das lutas, né? A gente sabe que a pandemia atrapalhou, assustou e né, infelizmente, inclusive matou muita gente. Mas, por um lado, me parece que a esquerda deu, assim, eu falo de uma forma geral, ela deu uma relaxada, né? Quando se fala de eleição, as pessoas vão para a rua. Quando é para protestar por algo mais importante, o pessoal parece que dá uma fraquejada aí. Como você vê isso, né? O que será que está faltando para dar uma chacoalhada aí na turma, né? Então, André, esse é um erro que o PT cometeu. Esse foi um erro que o PT cometeu. Porque as pessoas acreditam que é na eleição que vai resolver o problema. Entendeu? Então as pessoas vão lá, votam e falam, agora eu vou resolver um problema. O super-herói que eu elegi vai resolver meu problema, entende? E esse é o erro nosso. Então o que as pessoas fazem agora? É tempo de eleição, é hora de nós elegermos alguém que vai tirar eu dessa condição que eu vivo. Uhum. Isso é um erro, entendeu? Então as pessoas têm na eleição a grande crença de que votando naquele candidato ele terá resolvido todos os seus problemas. E não é por aí. Portanto, ele luta muito mais para eleger alguém do que pelo seu direito na hora de enfrentar o patrão, pelo seu direito na hora de ocupar uma fazenda, pelo seu direito na hora de reivindicar política pública, que isso é um erro. Eu acho que o PT tem bastante culpa aí. Uhum. Nesse momento que que eles deveriam fortalecer a luta, fortalecer os movimentos e acabam indo para o caminho contrário. O partido, né, os partidos de esquerda acabou alinhando as pessoas para que acreditem no projeto político, acreditem na política, que a política resolve o problema. E esse é o equívoco que a gente precisa reverter. Porque o que muda a sociedade é a luta que o povo faz, e não o político que ele elege. Né? Até porque o político que ele elege deve estar bancado por algum empresário aí, por algum banco, né? Porque você sabe, ganha quem tem muito dinheiro. Né? Você acha que eu não ofereceram para mim? Você acha que o negócio não me ofereceu? Claro, o negócio me conhece.
Me ofereceram, ó, Cido, vem conversar, a gente te ajuda, você vai precisar do quê? E eu não fui, cara. Porque se eu for, eu não vou poder falar o que eu falo. Entende? Eu não vou poder defender a bandeira que eu defendo. Por quê? Porque quem me bancou, né, vai cobrar a fatura. Porque não é de graça, é investimento que eles fazem. Né? Aí, realmente, né, no, o grande capital não dá dinheiro para político porque ele é bonzinho, né? Eles fazem investimento, né? Como diz o ditado, cai quem quer, né? Realmente está aí uma consideração a ser feita. Mas é isso, Cildo. Eu agradeço aqui novamente a sua participação, sua colaboração com o canal. Acho que foi importante aí para as pessoas poderem conhecê-lo. Algo mais que você queira colocar aí antes do nosso encerramento, né? Algo que você queira acrescentar? Bom, eu quero agradecer a oportunidade aí que você está dando aí para os trabalhadores, né? Que na verdade eu me considero um patrimônio dos trabalhadores. Eu estou no movimento sindical desde 97. Eu tive gente que veio comigo, hoje tem casa, tem rancho, e eu pago aluguel até hoje, cara. Entendeu? Eu tenho orgulho disso, porque assim, eu posso falar o que eu penso em qualquer lugar, e ninguém cala a minha boca. Acho que isso é uma grande vantagem que eu preservo. Eu quero, assim, aproveitar e dizer que sou solidário, né, ao pessoal que é o jornalista lá e o indígena que sofreu, né, essa morte aí, uma morte extremamente cruel, né, não sei nem se dá para falar que cruel, uma morte, foi um monstro que fez isso, foram monstros que fez com o cara, que fizeram com o Bruno e que fizeram com o Dom Phillips. Acho que isso deveria envergonhar o país, essa situação. O Brasil devia ter vergonha do que está acontecendo, né? Nós estamos no século XXI e as pessoas continuam defendendo, sabe, o assassinato porque a pessoa defende o meio ambiente. Cara, defender o meio ambiente é fundamental. E não é para você que defende, é para toda uma nação, né? Para todo o planeta. E uma pessoa que defendeu um meio ambiente saudável para o planeta passar por uma morte dessa. Eu acho que é muito triste ver isso, né? Mas isso também nos reforça que nós temos que lutar muito. Nós temos que lutar muito, sair para a rua mesmo e defender a nossa liberdade, defender o nosso meio ambiente, defender o fim do agrotóxico, que isso é outra praga que está matando as pessoas. Hoje o governo já não deixa nem mais fazer estudo dos alimentos se tem agrotóxico ou não. Né? O agrotóxico é uma praga que está acabando, que está dando câncer, né? E esse governo liberou de monte a troca de dinheiro dos ruralistas para defender isso. Então, nós temos que lutar muito para que esse Brasil seja mesmo um país justo, um país que respeita seus filhos, respeita seu povo, porque a causa indígena é a causa do povo brasileiro, né? Ou deveria ser, né? Agradeço aí, obrigado por esse espaço e estou à disposição para a gente poder fazer aí qualquer outro debate aí para emplacar a luta dos trabalhadores, a luta do povo brasileiro que realmente está precisando. Obrigadão aí. Maravilha, ouvimos aqui então o Cido Bispo, um lutador aí do campo, defensor aí da classe trabalhadora de um modo geral, né? Trabalhador e trabalhadora são trabalhadores independente de estarem no campo ou na cidade, mas em especial defensor aí dos trabalhadores do campo, né? Cido, novamente, muito obrigado. E só lembrando aí aos ouvintes que essa e demais entrevistas vocês acompanham no nosso canal do YouTube, podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Cido, novamente, muito obrigado. Obrigado, um abraço aí para vocês. Um abraço.